Porque nem todo mundo domina até o uso da tecnologia. Ele tem mais idade, é de outra geração, é de uma geração analógica. Isso. Agora, como o professor falou, precisa ter cuidado. Estou na sessão e preciso ir ao banheiro, a gente entende que às vezes acontece. Faz uma coisa ou outra. Faz uma coisa ou outra. Agora, quem ficou o tempo todo aqui sorrindo foi essa doutora Raniele Veloso. Ela só acompanha e sorri. Que coisa interessante, doutora Raniele. Dá um pouco de humor, né, a cena política. Acho que talvez tenha sido essa a proposta. Vamos lá, Raniele Veloso. A manchete da Raniele aí, a taxa das blusinhas passou. E passou assim, sem digitais. Vamos lá. Deu bom para o governo e para a oposição. Taxa das blusinhas é aprovada, mas sem as digitais dos senadores. Explica aí, Raniele. Pois é, isso porque, Amadeu, como eu havia antecipado ontem, os senadores que são da base do governo, eles pediram para votar essa parte específica do projeto de lei de forma separada, em destaque. Foi acatada isso pelo presidente, e eles votaram essa parte de forma simbólica, que é quando os senadores não são identificados, eles não colocam ali seus nomes, ou seja, uma medida impopular em ano eleitoral iria pegar muito mal, e foi aprovada com a maior facilidade e para tranquilidade de Jacques Wagner, líder do governo aqui do Senado, do PT da Bahia, que disse que a posição do governo mudou, porque antes o governo era contra esse imposto de importação nessas compras de até $50, que equivale a R$260 em sites internacionais. E agora, a partir da sanção do presidente, porque essa parte destacada do texto já foi para a sanção do presidente Lula, vai começar a valer aqui no Brasil. Já a outra parte do texto, né, porque é um projeto de lei, na verdade, que se chama instituição do programa Mover, que é de mobilidade urbana, para incentivar a indústria automobilística a produzir carros sustentáveis. Essa parte sofreu aí alterações e vai retornar aqui para a Câmara dos Deputados. Inclusive, também com a anuência do governo, sofreu modificações sem nenhum problema. O que estava mesmo pegando era a taxa das blusinhas. O relator da matéria, senador Rodrigo Cunha, falou logo após a votação e disse que essa artimanha legislativa, né, que foi esse jabuti incluso, não vai resolver o problema do varejo aqui, dos varejistas que estavam reivindicando e pressionando o Congresso Nacional a taxar essas compras. Vamos ver o que ele disse. Não vai fazer com que o consumidor brasileiro deixe de comprar um produto lá fora, porque aqui ainda continua muito mais caro. Então, inclusive, uma das defesas apresentadas aqui era para diminuir a carga tributária nacional, não apenas como querem, achando que se aumentar o de fora vai fazer com que o interno cresça. Não é assim. Então, essa conta não vai fechar. Levado para uma vitória de Pirlo, que é aquela que você ganha, mas não leva, a situação no varejo nacional, que não vai melhorar de um dia para o outro com essa mudança que foi feita. Aí, Amadeu. Vamos lá, quando fala bom para ambas as partes, é porque também havia senadores da oposição que não queriam votar contra porque eram pressionados, por exemplo, por empresários bolsonaristas. Luciano Hang à frente, Ari. Sim, Amadeu, e é curioso, né? Porque quando eles querem, quando é popular, a votação é nominal. E aí depois as assessorias dos deputados encaminham a nós, jornalistas, é assim que funciona. Estou esmiuçando para o nosso telespectador entender. Deputada Raniele vota pelo fim da taxação tal. Uhum. Deputada Raniele, né, fazendo o trabalho de assessoria. E aí ontem não recebi de nenhum. Nenhum senador. Nenhum senador. Nenhum release. Por quê? Como a Raniele acabou de explicar, ninguém sabe, né? Porque não teve a votação nominal, passou a boiada, para usar uma analogia infeliz do deputado federal Ricardo Salles, mas que para você entender melhor. É tipo o Celso Russomano, estando bom para ambas as partes, aqui agora Brasil. Aqui agora Brasil. Vamos para a Raniele falando agora sobre... Fala, Raniele. Não, só fazer o registro que você começou a concluir que o empresário bolsonarista Luciano Hang agradeceu exatamente a um deputado da base do governo, Maraziz.
um dos que mais recebem recursos do governo Lula, que é da base declarado do PSD do Amazonas. E aí Hang agradeceu por ele ter defendido isso. Outro que defendeu bastante, Eduardo Braga, do MDB, e aí Jacques Wagner, que estava nessa linha de frente. Só faltou ele ligar para esses outros dois. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro estava lá apresentando um destaque também, que é uma sugestão de alteração ao texto, para que essa taxação aí acabasse e as empresas brasileiras fossem desoneradas ao invés de ter esse acréscimo desse imposto para compras internacionais. E no final das contas o Haddad ganhou mais uma. Vamos agora para... E o Lira também passou apertado, mas passou, né? Só para dizer para Napoliana, quando você comprar uma blusinha de R$90, com frete de R$10, ela agora vai sair por 120 para você. Não, frete é grátis, amor. Não, às vezes tem cobrança de frete. Não, mas a Vamos partir dos para cupons é grátis. a manchete. Choro é livre, Apoliana. A Apoliana Quem fala... chorou foi o Nicolas, foi eu não. Vamos para a manchete da Raniele sobre o PL da anistia, Ari. Nossa. PL da Vamos lá. anistia, é isso aí. Presidente da CCJ escolhe um relator bolsonarista para o projeto da anistia do dia 8 de janeiro. Deputado diz que ainda não é hora de dar benefício a Bolsonaro. Então, Raniele. Pois é, Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, foi escolhido pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Carolina Detoni, como o relator desse projeto que vai anistiar todos aqueles que são acusados de crimes com motivações políticas e também eleitorais. E suspender as multas, tá? Não é só se livrar dos crimes, mas também as multas estão aí nesse bolo. Os dois são bolsonaristas, tanto a presidente da CCJ quanto também o escolhido. Era o mesmo, Rodrigo Valadares é o mesmo deputado que estava ali pegando assinaturas dos parlamentares para protocolar uma PEC para pressionar os ministros do STF, né, para limitar as ações dos ministros, inclusive até falando em mandato para ministro. O certo é que Rodrigo Valadares já está se movimentando, inclusive postou uma foto com o presidente da República, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, com quem ele teve um encontro no mês passado e disse que falou ali com o presidente e o próprio Bolsonaro pediu para que ele não fosse incluído nesse projeto de anistia, que esse ainda não é o momento, que vai se voltar apenas para esses casos a partir do dia 30 de outubro de 2022, que é o que diz o projeto de lei originário, que ele vai apresentar um parecer que a gente já sabe, até pelo estilo dele, favorável. E a Carolina Detoni disse que escolheu ele porque ele teve exatamente contato com inúmeros casos desses, inclusive presos pelo 8 de janeiro de 2023. Antes disso, a possível relatora para esse caso seria Sâmia Bonfim, do PSOL, mas ela não foi indicada para a CCJ pelo seu partido, então, como ela não é titular, aí a presidente escolheu um bolsonarista. Fala aí dele, Ari, está em cartela. O que disse o relator? O presidente Bolsonaro pediu de maneira clara para que ele fosse excluído desse projeto de anistia. Então, esse projeto tratará apenas dos presos e daqueles que respondem processo em relação ao dia 8 de janeiro. Quando chegar o momento oportuno, espero ser um agente para trabalhar nesse sentido, para que ele possa se tornar elegível para 2026, porque ele é o nosso pré-candidato em 2026. Mas esse projeto da anistia não tem nada a ver com isso. Rodrigo Valadares. E vamos ver aí a Operação Lesa Pátria hoje